8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fala galera, estamos começando aqui o nosso primeiro Otorrino Santecast e eu tô pessoalmente muito feliz, é um projeto que a gente vinha conversando lá na clínica e eu tô bem empolgado, eu tô bem feliz com esse projeto. E eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu sou médico otorrinolaringologista e eu tô aqui com meu amigo, meu colega, vou deixar ele se apresentar agora. E aí, Lucas, tudo bem? Cara, muito legal, né, a ideia do podcast. O Lucas foi o idealizador disso tudo e com certeza é um evento muito gostoso de a gente participar para a gente se conectar, né? Nós com os nossos pacientes, né? Nós entre a gente mesmo e é como se fosse um bate-papo entre amigos. Isso ajuda muito a gente entender e conhecer um pouquinho mais os outros. E aí os pacientes conseguem com isso se identificar melhor com a gente e saber se você é a pessoa dele, se você é o médico que ele está procurando. Exato. E conhecer um pouquinho melhor. E eu acho que a gente mesmo também acaba se conhecendo um pouquinho mais e consegue saber da gente o que a gente pode evoluir, né? Exato. Então, parabéns pela ideia. Imagina. Muito legal. Eu que agradeço por você ter embarcado nessa junto comigo. Isso que você falou, eu fico pensando nisso, eu converso bastante isso com a Thalissa, e a minha esposa é médica também, ela é endocrinologista, e é muito legal isso mesmo. Eu acho que hoje em dia, com as novas tecnologias, com as mídias sociais que tem o lado bom e o lado ruim, mas pro nosso lado eu acho que tem exatamente esse lado que você falou do paciente conseguir procurar um médico que ele se identifique, que ele tenha empatia e que às vezes ele chega direcionado, fala, acho que esse médico vai tem os mesmos princípios que os meus, os mesmos valores, ele parece que me agrada. E a Thalissa falou exatamente isso esses dias, achei muito legal. E ela falou que assim, foi uma postagem que ela fez que não foi nada demais de um trecho de um livro que ela postou, que ela achou legal. E aí tinha uma paciente que já estava seguindo ela falou, nossa, caramba, que legal. Aquela ali é a médica para mim. E aí eu falei, nossa, olha como é legal isso, né? Identificação, né? Identificação Exato. É tudo, com certeza. Eu acho que, como eu falei, a internet como um todo propicia isso. E o que você falou do podcast, eu acho que a gente tem a possibilidade de ser algo informal, né? De ser um bate-papo, ser uma conversa, né? Não é nada que é um escrito ali, é uma conversa naturalmente e principalmente de um assunto que a gente gosta de fazer, de um assunto que é o nosso dia a dia. E para aquele paciente que precisa, né? Que está precisando às vezes de um otorrino, de um médico otorrino, acho que é a chance dele conseguir entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho melhor a gente e quem sabe às vezes criar algum tipo de empatia e decidir se a gente pode ajudar ele de alguma forma, né? Isso com certeza. Cara, eu vou direto ao assunto, assim, eu acho que é bem legal. Então, esse é um preliminar, né? A gente está aqui bem no começo desse projeto e que eu queria saber de você, assim, o que fez você se tornar médico? Por que você buscou isso como primeira escolha e de repente depois a gente conversa isso como otorrino também? Mas se você fosse lá atrás, tem às vezes até estudantes de medicina agora, né, que conseguem se identificar ou gente querendo a medicina. O que fez você buscar ela? Cara, pior que assim, eu já me perguntei isso várias vezes também. Tem pessoas que falam, né? Eu tive tal insight, eu tive quando eu passei por isso, ou quando... É muito comum, às vezes, pessoas que passaram por algum tipo de doença na família, né? E às vezes viu ali o cuidado de algum médico e se inspirou. Eu não tenho esse momento, eu não lembro exatamente em que momento da minha vida eu decidi ser médico. Mas a lembrança que eu tenho é que desde pequeno, é engraçado, assim, parece que... não sei se eu nasci com isso. Geralmente o pessoal fala como se fosse um dom, né? Já vem lá de trás. Não é falsa, né, falar por falar, mas eu realmente não lembro, eu não tenho esse momento onde eu falei, nossa, eu realmente quero ser médico. Eu lembro, até meus pais me falam, que é algo que eu sempre falei desde pequeno. E no segundo grau foi se construindo isso mais forte? Foi. Assim, eu fui tendo cada vez mais certeza, né? Aí, sempre quis. Quando realmente chegou a hora de decidir, de falar, não, acho que eu vou prestar vestibular para medicina, eu falei, não, preciso ver se é isso mesmo, né? Não vou investir meu tempo num vestibular, que é difícil, que vai demandar de mim, né? A gente sabe que é concorrido para entrar numa faculdade de medicina. Então, eu falei, não, quero ter certeza que realmente é isso que eu quero. Aí eu acompanhei um médico da minha cidade por um tempo chegou lá. A acompanhar, sim, legal, sim. legal. Pedi para ele, nossa, eu lembro, foi bem solícito, foi bem gente boa.
E aí eu falei, não, realmente, é isso mesmo. Eu cheguei a fazer teste vocacional, geralmente, quando tá ali no ensino médio, né, terceirão, às vezes as escolas fazem aquele tipo de teste vocacional. Nossa, eu que fiz, legal. bateu. Eu falei, não, é isso mesmo. Tudo fez sentido, sabe? Não parecia nada forçado na minha vida, foi natural e eu sabia que ia ser difícil, mas não sei, foi acontecendo. E quando você fez essa decisão, você foi para fazer o vestibular, aquele momento é bem difícil, né? Vestibular e tal. Sim. Você conseguiu chegar assim, conciliar a família, ter contato bem com seus pais, ou foi um negócio de estudo intenso o tempo inteiro para Cara, garantir a vaga? assim, na época de cursinho, eu considero que a minha vida inteira eu sempre fui uma pessoa muito focada e fui muito disciplinado. É essencial, né? Exato. A partir do momento que eu tomei a decisão, eu falei, não, eu quero isso, eu quero passar no vestibular para medicina, eu foquei. Então, algumas coisas eu com certeza abri mão. E ali, aquela época, às vezes, 16, 17 anos, você é jovem ainda, tem bastante época de festa. Eu não vou dizer que eu arrependo, mas com certeza eu tive que deixar bastante isso de lado para focar naquilo que eu queria. E para mim fez sentido e eu não me arrependo. Sim. Da mesma forma, quando foi para entrar na residência, depois que eu fiz a escolha de otorrino mesmo, eu acho que o meu foco foi maior ainda. Eu acho, olhando agora, que faz tanto tempo também, né? Quando você estudou para faculdade, para residência, a residência é mais perto. Mas também entrei no período ali que eu foquei, falei, não, eu quero passar na residência, eu quero otorrino. E aí eu foquei, estudei. Acho que eu estudei mais para minha residência ainda do que mais para a faculdade. Ela é mais selecionada ainda, né? Aquelas pessoas são todos já médicos, que já são pessoas exato. focadas e determinadas. E aí você está indo para uma residência em que você vai competir com vários deles, Isso. né? Acho que isso é legal, às vezes, até da gente falar, né? Assim, a faculdade de medicina, hoje em dia, tem muitas faculdades, né? O número de médicos está aumentando cada vez mais. Mas o funil depois, para quem decide se especializar, né? A nossa área, a área de otorrinolaringologia, é um funil maior ainda, né? O número de vagas de residência disponíveis no Brasil inteiro é um número bem restrito já. Isso. E cada vez mais vai funilando. E né? a otorrino ainda é uma das que são mais concorridas também, Exato. Né? Dentro de todas, e acaba sendo uma dificuldade bem grande. O que a gente fala que a nossa área, né? Um dos motivos que me fez escolher isso, a otorrino, é uma área que concilia consultório, a parte clínica e a parte cirúrgica. E é acesso direto, né? Então, esse acesso direto que às vezes acaba atraindo muita gente e aí a concorrência aumenta, né? Somado ao número escasso de vagas, número pequeno de vagas. E realmente, acaba a residência sendo muito concorrida. Você tem alguma experiência assim na vida que, assim, eu vou falar isso para ver se você pega legal. Hoje, eu que te conheço no consultório e como a gente tem experiência de pacientes em comum, a gente vê que você tem um grau de empatia e de alegria com os pacientes mesmo e torna a consulta um pouco mais... Não aquela consulta robusta, grosseira, em que você vai lá e tem que... recebe a receita e vai embora. Você, praticamente o médico não olha no seu olho. E o que você acha que... Você teve alguma experiência na vida que faz você assim, falar que é assim que você quer ser e cada vez melhorar isso, de ter uma boa relação com o teu paciente? Cara, assim, como eu falei, quando eu decidi ser médico, esse médico que me permitiu acompanhar ele foi muito solícito. E eu via que ele tinha um cuidado diferente, né? E ele era um cirurgião oncológico. Então, assim, já é uma área delicada, né? Eu acho que é uma área que você... Toda a área médica, você precisa de uma empatia, de um cuidado, mas a área oncológica é um momento... acho que mais ainda, né? Um paciente que está fragilizado ali. Já me chamou a atenção ali o cuidado que eu via que era diferenciado, mas eu acho que o que me marcou mais, que eu levo comigo até hoje, mais do que o modelo do que você quer ser, é o modelo do que você não quer ser. Nossa, porque isso daí me marcou. Eu lembro, eu acho que eu estava na faculdade... E aí eu precisei, fui paciente de otorrino porque eu tive uma amidalite. E aí eu já sabia, mais ou menos, já conhecia, já tinha tido infecção, só que eu precisava de uma receita de antibiótico. E por coincidência era um feriado, então não ia conseguir atender em nenhum consultório. Então precisei ir no pronto-socorro. E aí fui atendido lá, o médico falou, pode entrar. Mal olhou na minha cara, assim, perguntou, o que está acontecendo? Falei, doutor, acho que eu tô com dor de garganta e tal. Falei, então tá, senta aí, abre a boca, deixa eu ver. Beleza, ele virou, escreveu o receituário. É isso.
Eu falei, nossa, caramba, o cara mal olhou na minha cara, tipo, o tempo inteiro. Não teve esse contato olhando. Ele ficou o tempo inteiro, escreveu, próximo, saiu. Daí me deu uma receita que eu não conseguia ler nada do que estava escrito ali. Fui na farmácia, daí vi que tinha 3 injeções lá, que não precisava. Aí eu fiquei... Aquilo, sim, me tocou. No sentido de falar, não, isso não tá certo. Não é o que eu quero ser algum dia. Eu fiquei pensando, falei, imagina às vezes uma pessoa coitada que, né, não era formado, mas tinha um mínimo de conhecimento ali, às vezes por já estar fazendo estágio, ter contato com os professores. Eu sabia que eu não precisava daquelas 3 injeções. Mas eu falei, imagina às vezes uma pessoa que não sabe, gastou à toa e teve dor à toa porque tomou 3 injeções. Sim, falei, não, isso não tá certo. Então, aí eu decidi, falei, não, eu não quero ser assim. E... eu não sei, acho que tem algumas coisas que não custa, né? Custa tão pouco você ser simpático, você fazer... Eu não sei, o que eu penso eu decidi fazer isso, né? Eu escolhi estar ali. Sim. Às vezes essa situação desse médico, às vezes ele estava de plantão, ele não queria estar ali, às vezes, né? Sei lá, todo mundo tem dia ruim, mas o paciente não tem nada a ver com isso, né? Sim, com certeza. Foi o que me marcou. Sabe, eu tenho uma experiência até talvez inversa e que me marcou para ser assim, né? Eu tive também muitos problemas otorrinolaringológicos. Às vezes isso traz um pouco pra gente por que a gente está aqui, né? Mas eu tive problemas de ouvido, né? Como alguns pacientes nossos, fiz cirurgias de ouvido, aquele tubinho de ventilação, cirurgia de amígdala, de adenoide. Você lembra? Cara, eu lembro. Eu estava acho que com 6 anos. E na época, eu sou de uma cidade pequena mas aqui de perto, e a gente pegava ônibus para ir para Curitiba para ser atendido pelo convênio que meus pais tinham, que era um convênio... Viajava longe. Viajava longe. E eu era super bem atendido lá, pelo que eu lembro. E eu tive experiências boas. Eu não tenho detalhes porque eu ainda era muito pequeno. Mas, na sequência, eu fui atendido por uma médica que foi muito famosa aqui em Cascavel. Hoje ela está aposentada, não atua, que é a doutora Rosângela Ritter. Cara, e ela tinha uma sensibilidade fantástica. Você chegava lá como se fosse sua segunda mãe, aquela tia, sua madrinha, né? E aquilo lá marcou indiretamente. Você não percebe isso na época, lógico que não. E aí, a gente vai ficando velho, a gente vai fazendo aqueles flashbacks da vida, né? E você percebe que aquilo lá fazia uma diferença incrível. Você queria ir para o médico. Exato. Tem criança que chega no consultório desesperada, chorando, porque já passou por experiências ruins, Sim. né? E você conseguir quebrar o gelo e você falar para aquela criança, você está segura aqui comigo, vamos brincar nessa cadeira de atendimento, vamos pegar uma espátulazinha colorida com sabor, e você vai gostar dessa experiência de colocar o palito na boca. Cara, isso é uma experiência que os pacientes têm que ter. Sim. E, infelizmente, essa situação que você teve totalmente contrária é muito comum, né? Infelizmente. E, às vezes, os pacientes lidam com isso como se todo médico fosse assim. E... isso para quem não conhece, né? Quando a gente fundou a clínica, o Lucas veio um pouquinho depois e a gente já conseguia ver isso em você, assim, né? Aquele jeito, porque na conversa você sente como a pessoa é, né? E a gente vê que isso faz toda a diferença no teu atendimento. Eu, inclusive, vou te parabenizar, é muito legal. Eu agradeço. É uma coisa que a gente sempre preconizou. Quando você lembrar, assim, do nosso bate-papo quando a gente chegou, a gente falava, poxa... você tem isso, porque a gente foca totalmente no atendimento, né? Você tem que ter conhecimento, que é obrigação, Exato. né? Nós somos obrigados a ter o maior conhecimento possível para tratar da melhor forma possível. Mas o atendimento é algo que vem de berço, né? Exato. Assim, como é que foi a formação dos seus pais e tal? Você tem bastante influência dos seus pais aí nessa ideia de carinho, e como é que é para vocês? Cara, assim, só voltando, realmente isso que você falou, eu acho que em criança, às vezes, isso chama mais atenção. Talvez tenha te marcado mais, que foi uma profissional que você sentiu mais. Mas eu acho que que a criança tem aquela coisa, ela é muito sincera, né? Ela não vai conseguir esconder. Às vezes, um adulto, se ele não gostou do atendimento, ele disfarça. Sim, com Mas certeza. a criança ali, se ela não gosta, ela vai chorar, vai ficar irritada. E, cara, como realmente é uma das coisas, às vezes, gratificante, né? De você ouvir de um pai e falar, nossa...
ele nunca deixou ninguém examinar assim. E às vezes não é que, nossa, eu tenho uma técnica que eu faço, às que eu vezes consigo... Não dá certo também, né? às vezes não dá, né? Não tô falando que os meus pacientes não choram quando eu examino. Mas às vezes é aquela questão de você ter paciência, você conversar, né? Entender que uma criança é uma criança, ela às vezes tá assustada, ela não entende. E ter esse tipo de sensibilidade no atendimento da criança, assim, e ver os pais... Esse retorno dos pais é muito legal mesmo ouvir isso. Esses dias eu tive uma paciente, eu atendo ela e a irmãzinha. E aí eu fui atender a irmãzinha mais nova. A mais velha ficou chateada porque não ia consultar. Ela falou, eu queria consultar também. Poxa, não tô falando isso pra me gabar, mas é que realmente é uma das coisas gratificantes da nossa profissão, né? Sim. Isso faz você perceber que você fala, não, tô no caminho certo. É isso que eu deveria fazer. Tem dias que você se questiona, é normal, né? Parece que tudo dá errado. Às vezes, um caso não deu certo, não tá melhorando, mas quando você ouve essas coisas, você fala, não, peraí. Alguma coisa eu tô fazendo certo, né? Eu tô indo no caminho certo. Sim. Eu vou esquecer aquela pergunta, mas eu vou continuar porque eu acho que é interessante aí nesse sentido. E aí, você atende crianças, Sim. né? Você atende adultos e teu foco tá mais em que área da otorrino? Então, a otorrino, acho que uma das coisas que me fez escolher a otorrino é que realmente... Cara, a faculdade, assim, não faz jus ao que é otorrino. Se algum aluno de medicina estiver ouvindo a gente, o contato que a gente tem na graduação é muito pequeno, né? Sim. A otorrino vai muito além do que a gente tem ali na cadeira. Na faculdade a gente tem que aprender tanta coisa, né? A otorrino ali é uma cadeira muito pequena. E o que me fez escolher a otorrino é que é muito mais do que isso e tem uma área de atuação muito grande. Então, a gente atende desde bebê, desde criança, criança mais velha, adulto, jovem, idoso. E a possibilidade, né, de você atender vários perfis de doença e vai variando, né, conforme essa criança vai crescendo, o perfil de rinite, de doença, de sinusite, vai tudo modificando. E as cirurgias, né, a área de atuação cirúrgica dentro da otorrino, eu acho isso muito legal. Então, tem a parte que eu me identifico mais, que é a parte de cirurgia nasal, né, então cirurgias para desvio de septo, principalmente cirurgias funcionais, né? Melhorar a respiração, cirurgias relacionadas a sinusite, Sim. tumores nasais, às vezes acesso para alguma cirurgia mais delicada lá dentro. Então, foi a área que eu realmente me identifico e que eu me dediquei, me especializei nessa área, né? A área que eu realmente gosto. Mas, cara, tem tanta área legal de atuação, a própria rinoplastia, a otologia, eu acho que tem, assim, talvez uma das cirurgias mais bonitas da otorrino. É incrível, né? Cara, é incrível você conseguir, às vezes, dependendo com uma cirurgia, você devolver um sentido pra pessoa. Isso eu acho muito louco dentro da otorrino. Eu vou fazer um adendo, né, pra quem assiste. Além de tudo, é bonito de ver, né? Ela é feita com um microscópio, né? Então, você tem uma imagem lá que é tudo... Né? Os 3 ossinhos, né? Todo mundo Cara, eu já falei pro Adriano, face. falei, a cirurgia de ouvido, eu acho que é uma cirurgia muito bonita, ela é muito anatômica, né? Você precisa ter um conhecimento técnico. E assim, é uma destreza cirúrgica, que imagina, a gente tá falando de ossículos, é minúsculo. Então você precisa ter uma mão, uma destreza ali. Pro Adriano mesmo, exato, né? Adriano, não. pra quem não E, sabe, assim, é nosso sócio, né? na clínica. Nossa, tem que ser pra alguém que é fera mesmo. Exato. E assim, é muito engraçado isso, é questão de identificação. Na minha turma de otorrinos, nós éramos em 6. Cada um foi se identificando com uma área. Tem um colega que foi para a área de otologia, foi para rinologia, outra foi para a área mais de otorrinopediatria, outro mais para plástica. Enfim, cada um tem uma área ali que se identifica, porque realmente, como eu falei, a otorrino tem um campo grande de atuação. Isso. Mas as cirurgias de otorrino são... A gente é suspeito para falar, né? Sim. Mas são muito legais. E assim, além disso tudo, né, dessa possibilidade, desse dinamismo do consultório, o que me atraiu dentro da otorrino é o impacto que você faz na qualidade de vida dessa pessoa, né? Você consegue realmente melhorar a qualidade de vida. Não só essa cirurgia, né? O implante coclear é uma cirurgia belíssima, você conseguir devolver a audição para um paciente, não só o implante, estapedor, colocar uma prótese no ouvido, essas próteses osteocoradas, mas o fato de você conseguir melhorar a respiração de uma pessoa, ela conseguir dormir melhor, uma pessoa que sofre com amidalite, você tirou ali um foco de infecção, ela fala, nossa, nunca mais precisei ficar usando antibiótico. Mesmo sinusites, né? Aquela pessoa que está o tempo inteiro com aquele nariz Exato. com secreção e está o tempo inteiro incomodada em algum ambiente que está com aquele nariz escorrendo. É muito... Realmente,
a otorrino, ela é qualidade de vida, né? Exato. Existem as áreas da medicina que a gente tem que lida com vida ou morte mesmo, né? Você vai pegar uma cirurgia cardíaca, você vai pegar um tumor de crânio, né? Para um neurocirurgião. E, lógico, cara, uma importância violenta. A nossa não lida muito com vida... Tem poucas urgências, pouca, né? graças Dentro a da Deus, otorrino. mas, ao mesmo tempo, a gente consegue encontrar uma pessoa, às vezes, lá no mercado, e ela, nossa, doutor, quero te agradecer que tô respirando. Nossa, e você não sabe como isso mudou minha vida, eu durmo melhor. Isso é muito legal. É bem legal mesmo, né? Interessante. Mas, e até dentro dessas cirurgias, a própria rinoplastia muda a qualidade de vida da pessoa também, né? Às vezes é uma pessoa ali que tem uma alteração e tem uma autoestima, uma autoestima muito ruim, né? E o que você consegue melhorar para essa pessoa é muito legal. Aproveitando esse gancho, você tem isso quando eu falei aqui que eu me identifiquei mais com a rinologia. Você tem esse momento onde você se identificou mais com a rinoplastia? Cara, a rinoplastia, ela veio na otorrino, né? Eu nunca pensava nela antes, né? Então, na otorrino você acompanhava os chefes de serviço atuando em rinoplastia. E é uma cirurgia que eu fui me identificando quando eu comecei a realizar. Que é uma cirurgia muito bonita também, né? Eu acho muito anatômica. Isso, ela é muito detalhe, né? E essa cirurgia de detalhe sempre me chamou atenção. Ela lida como se fosse um artesanato, né? Você tem que estar ali com destreza nas mãos, com um senso de beleza. Então, é igual você fazer uma arte, uma obra em que você tem que ter, legal, você tem a técnica, mas aquela técnica tem que gerar um resultado que seja bonito aos olhos das outras pessoas, né? E isso foi me encantando, sim, principalmente no último ano de residência, são 3 anos de residência. E, cara, eu não conseguia pensar em outra coisa, você só pensava nisso. Eu tinha dificuldade de falar, é extremamente difícil, será que a gente tem essa capacidade? É isso que a gente tem quando a gente está em treinamento, é sempre assim, né? Até você ver que, assim, é atuação, é horas de trabalho, né? Como o pessoal fala, nada como 10 mil horas, né? Em alguma coisa para você ficar bom nisso, né? Eu tenho certeza que eu tenho essas 10 mil horas, você também, né? Isso faz hoje da gente quem a gente é, graças a Deus. E, claro, sempre melhorando. Mas ela me encantou. Esse negócio da autoestima, eu vejo assim... Cara, o paciente vem em consulta, aquele nariz que não está adequado para ela, aquele rosto tampado, né? O rosto com o cabelo tampando o rosto, menina sem maquiagem, corcunda, né? Se fechando, parece que o mundo está contra ela, né? E, dá o primeiro retorno, a pessoa já tem um sorriso porque ela já tinha visto a imagem, mas ainda tá... Cara, quando a gente tem aquele retorno de 1 mês da paciente, cara, arrepia, né? Uma Porque transformação. Elas voltam outras pessoas, né? A menina vem, não que tem que estar maquiada, né? Mas assim, a gente vê que a autoestima... Autocuidado, né? Ela vem com autocuidado, vem com postura, vem conversando, né? Geralmente aquelas meninas, principalmente as mais jovens, muito tímida. Você vê que faz toda a diferença. E às vezes algumas pessoas que já estão melhores na vida, situadas financeiramente e no trabalho, chegam, nossa, agora parece que tudo ainda melhorou, eu consigo conversar melhor, porque eles têm aquela sensação que todo mundo está olhando pro nariz, né? É interessante isso. E é uma responsabilidade grande, né, cara? O nariz ali é o cartão de visita da pessoa, né? Se algo dá errado ali, cara, não tem como esconder. Não tem. Nariz é uma coisa assim, eles comentam, né, como se fosse uma das cirurgias plásticas mais difíceis, mas eu acho que está muito nesse conceito assim, são micro detalhes, são cirurgias de milímetros no rosto, e para quem já viu isso, sabe que quando a gente olha para uma pessoa, a gente foca no T facial, né, que é nariz e olhos. Sim. Então, mesmo que a pessoa não está realmente determinada a olhar para os defeitos do nariz da outra pessoa, ela acaba vendo esse detalhe, ou a pessoa que tem uma sensação ruim com o próprio nariz acha que a pessoa está olhando para o nariz. Sim. E aí ela acaba com a conversa dela, às vezes, por causa de detalhe, né? É verdade. Mas é legal. E é legal essa parte da rinoplastia, foi o que você falou, de treinamento, né? Eu acho que, assim, em qualquer área, é fundamental qualquer tipo de treinamento, né? Por isso que existe a residência médica e você fazer uma boa residência médica. Mas, principalmente em cirurgias, qualquer tipo de cirurgia, né? Tem uma curva de aprendizado. Mas acho que a curva de aprendizado da
rinoplastia, acho que é totalmente diferente. Ela vai ficando cada vez melhor, né? Eu acho que é exponencial ali. Chega uma hora que parece que, assim, você salta em termos da qualidade dos seus resultados, né? Isso é verdade. Eu vejo bastante isso, mesmo nos nossos resultados, né? Você vai olhando do passado, a gente sempre tem algo a melhorar. E hoje é mais gostoso, assim, você vê que você tem que ir para... São novos desafios. Aqueles desafios iniciais de você saber o que é um conceito estético adequado, o que é bonito para aquela pessoa. Isso a gente já tem que estar consagrado e agora você fica em como resolver, por exemplo, uma cicatrização numa pessoa que já operou 3 vezes. Você vai fazer a 4ª cirurgia dela. Sim. O que você faz para ela não ter nenhum problema nessa cirurgia? Né? As cirurgias que já foram feitas algumas vezes acaba dificultando o resultado, né? Exato. Mas isso eu acho que é para tudo na medicina mesmo. E assim, acho que tem o seu mérito de continuar nessa área, mas eu vejo que você também, uma coisa que eu admiro é que você sempre se mantém atualizado, né? A medicina hoje ela evolui muito rápido, né? Em qualquer área. E se você para no tempo, você fala, não, o que eu aprendi lá na residência é suficiente, cara, você vai ficar para trás. Né? E eu vejo que você tem essa busca de atualização, de aprimoramento, que é muito legal. E, cara, a técnica que eu aprendi na residência deve ter sido diferente da que você aprendeu e da que você faz hoje, provavelmente, né? A técnica que eu aprendi, eu não faço praticamente nada dela, né? E realmente, se você não vai atrás, você some ali, né? Você acaba não entregando mais o essencial pro que é o resultado, né? É bem importante isso. Sabe o que é legal? Eu vi... Num desses congressos, né, nessas atualizações que a gente estava fazendo, existe o Dr. Turiumi, que seria o papa aí da rinoplastia, e ele mudou recentemente completamente a técnica. Então você vai, ele escreveu livros, cara, um livro recente, ele tá vendendo o livro ainda, e após todo o conceito do livro, em poucos meses, ele mudou totalmente a técnica dele. E daí você fala, por quê? Pô, tá consagrado, mais de 60 anos, né? Mas é aquela busca pelo melhor. E é legal você saber que uma pessoa que já está consagrada, ela tem essa capacidade de evolução. Acho que para tudo na vida é importante. É isso que eu vejo. Eu acho que se você chegar num momento em que você achar que você não tem mais o que aprender, não tem mais o que evoluir, talvez a vida tenha acabado para você, né? Isso mesmo, né? Eu vi esses dias, né, no Instagram, em algum perfil, eu não lembro, que a pessoa falava, acho que era de uma atleta, que ela falava que a graça da vida, eu acho que é a gente crescer, evoluir e você buscar sempre ser de alguma forma melhor. A partir do momento que você não acha que não tem mais o que melhorar, talvez não faça mais sentido você continuar naquilo, né? Talvez valha a pena você mudar de ideia. O Lucas, até nesse negócio de atleta, você, para quem não sabe, o Lucas é um super atleta já, né? Não. A área de atuação tua, você gosta de crossfit, né? Gosto. Eu lembro que teve uma época quando você começou e a partir dali também eu percebi uma evolução pessoal e isso afetou, você acha que afetou seu trabalho? Como é que é a relação de você legal a sua pergunta. Exercício físico e o que você acha que isso impacta no teu trabalho? Cara, eu acho que totalmente. Assim, não vou dizer que o CrossFit mudou a minha vida, mas a atividade física, sim. Desde pequeno, os meus pais... A pergunta que você tinha falado que a gente voltou, né? O que os meus pais me inspiraram. Desde pequeno, eles sempre me deixaram bem claro algumas coisas que eu precisava fazer na vida. Uma delas era o estudo. Eles falaram, não, a gente está te dando as condições de estudo, você deve ir atrás. Então, isso eles sempre me cobraram. E para mim nunca foi um peso, na verdade. Eu sempre achei certo isso. E outra coisa foi a atividade física. Eles falam, independente se você gosta ou não de futebol. Eu sempre fui ruim para futebol. Tentei, mas não deu certo. Eles falam, não deu certo no futebol, você vai fazer outra coisa. Aí, quando eu era pequeno, eu fiz natação um tempão, depois fiz tênis. Né? Eu jogo ainda, eu gosto. E aí, o que acontece é que... Você sabe, a gente vai pra graduação, vai pra residência, cara, tua vida começa a ficar cada vez mais doida ali, né? Principalmente nos primeiros anos de residência. Exato, às vezes você tem plantão, tem correria, tem que estudar, tem que trabalhar. E às vezes não dá tempo e você não prioriza, às vezes, a atividade física. Foi um erro, eu confesso, não priorizei nesses anos. Sempre fui uma pessoa ativa, mas entrei na graduação, na residência, eu acabei deixando isso de lado. E aí... Quando eu voltei para Cascavel, eu falei, não dá para ser assim, eu preciso priorizar, preciso voltar a fazer atividade física. E acabou que eu escolhi o cross
por estar ser perto de casa. Falei, todo mundo fala desse CrossFit, aí vamos ver o que é. Pô, que E legal. aí, tava perto de casa, daí falei, vamos começar aí. Comecei 2 vezes na semana, daí gostei, daí 3, daí de repente tava fazendo todo dia já. Mas o que eu sempre falo pra todo mundo é que não é que você precisa fazer CrossFit, você precisa fazer uma atividade física. E eu acho que precisa mesmo, né? O nosso corpo, ele não é feito, não foi desenhado pra ser sedentário, né? A gente sempre foi ativo, né? Desde lá atrás. A questão é que a gente foi ficando mais sedentário, mas isso não é o natural. E, cara, por N motivos, eu acho que isso é uma válvula de escape, né? A nossa vida é cada vez mais atribulada, cada vez corrida. Você precisa ter alguma coisa que te ajude a aliviar esse estresse. E para mim, a atividade física é isso. Eu falo, chegou um ponto, às vezes tem algumas pessoas que consideram a atividade física ali um peso, né? Falam, putz, tem que ir na academia. Cara, para mim... É gostoso, né? É gostoso e não é um negócio que eu falo, será que eu vou, será que eu não vou? Eu vou e pronto. Eu falo, quando eu converso com a Thalissa, a gente fala sobre atividade física, eu falo, quando você levanta de manhã, você não questiona, fala, eu vou trabalhar ou não. Você vai, você tem que ir. A mesma coisa com a atividade física, você tem que ir. E aí, assim, o que você perguntou da relação da vida pro cross, o que acontece? O CrossFit, às vezes assusta, né? Quem vê, nossa, parecem uns movimentos. Quem vê, às vezes, o que eu faço hoje, não é o que eu fazia 5 anos atrás. Você tá fazendo malabarismo, rapaz. Não. Andando de ponta cabeça, mas assim, vai. é tudo uma evolução. E o que me fez gostar do CrossFit, acho que entra um pouco nisso que a gente estava falando. Porque ninguém entra ali no CrossFit e começa a fazer tudo, fazer todos os movimentos, né? Você tem que ter paciência de você querer aprender a técnica, evoluir, ir ali, tá todo dia, fazer fortalecimento, tendo paciência com carga, com peso. Então, eu treino há 5 anos, né? Há 5 anos atrás, óbvio que eu não conseguia fazer tudo o que eu faço hoje. E eu ainda tenho muito a aprender, a muito evoluir. Foi aquilo que a gente falou. Se eu achar uma hora que, cara, eu fiz tudo, pra mim não tem mais nada a aprender, talvez seja a hora de eu trocar de atividade física. Talvez não faça mais sentido. Mas o que eu acho legal dentro do CrossFit é isso. É o desafio que você tem diariamente. E, cara, a vida é isso. Todo dia você vai ter desafios. E eu falo, às vezes eu posto livros que eu leio. Eu acho muito legal você ler livros de atletas que se deram bem na carreira, porque eu acho legal de você conhecer a mentalidade deles, o mindset que eles têm. Isso. Porque não é algo que você vai aplicar só no esporte, né? Ou só no jogo de basquete, ali no jogo de tênis. Cara, é a tua vida. Tua vida é adversidades. Todo dia, às vezes, você vai ter alguma coisa que não saiu como planejado. Cara, a própria cirurgia. A cirurgia, quando a gente tá ali, cara, tem milhões de variáveis que fogem ao nosso controle. Mas como você vai reagir, como você vai controlar tudo isso, eu acho que às vezes é isso que faz a diferença entre várias coisas. Entre você ser uma pessoa feliz, uma pessoa frustrada, entre você ser uma pessoa bem-sucedida, mal-sucedida. Porque assim, cara, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades, só que a forma como você lida com isso, eu acho que é o que faz diferença na sua vida. Então, acho que foi mais ou menos isso que o Cross me trouxe, sabe? De você ter paciência, ter persistência, você procurar progredir, evoluir, ser cada dia ser melhor e, principalmente, ter paciência. Às vezes não é tudo do dia para a noite, né? Trazer isso para o trabalho é muito bom, né? Porque realmente cada paciente é diferente para você lidar. Então, é como se fosse uma atividade física diferente. Cada cirurgia, ela te determina certas destrezas, né, de movimentos na mão que você tem que treinar, né, para conseguir atingir aquele resultado final. E é como se fosse realmente, você consegue transferir de um para o outro e isso é importante. E, cara, cirurgia, assim, é claro que a gente estuda, a gente treina, quando você tá com um chefe, melhor ainda, né? Você tem alguém, mas, cara, quando você tá na vida real, você dar conta de tudo que vai acontecer ali, né? Às vezes tem coisas que saem fora do planejado, tem coisas que são inerentes ao seu cuidado, às vezes alguma complicação do paciente, enfim, mas você ter a calma, principalmente, para saber responder tudo isso, eu acho que é aí que tá o X da questão, eu acho que é aí que faz a diferença do todo. Não sei se você concorda. Não, concordo totalmente. Eu tenho uma atividade física hoje, é a musculação. Eu comecei ela mais intensa
depois que aumentou muito o meu número de cirurgias. Então, eu busquei mais a musculação. Eu sempre gostei de atividade física, hein? Então, vamos fazer caminhada, corrida, bike, de tudo, né? Tênis. Então, eu sempre fui, assim, aquele multiatleta faz tudo mais ou menos, né? Então, você aprende de tudo, você consegue brincar em tudo e se divertir. Só que tudo você precisa... É muito comum, assim, você vai jogar tênis, você tem que ter um horário fixo para você treinar com o professor. Sim. E minha vida, ela é muito... Você tá num dia, num certo horário, tem dia que eu acordo 6 da manhã e fico até as 8 da noite. Tem dia que você vai estar trabalhando das 8 ao meio-dia, você tem horário de almoço e vai estar livre às 4. Sim. E aí, não tinha nenhuma atividade que se encaixava, né? E aí eu Ia virar só desmarcando aula. Isso mesmo. E aconteceu. Eu realmente, assim, eu fiz várias atividades que eu fui desmarcando, né? E aí que eu vi que, assim, eu tenho que ter um ambiente para eu ir no momento que eu posso e precisava fortalecer para aguentar as cirurgias. Exato, cara. Cara, é um movimento que você tá ali focado, inclinado para frente, no meu caso, né? Você fica operando em pé. Às vezes você tá lá 8, 9 horas operando e, cara, chegava no final do dia, a coluna Cara, e tem outra coisa. Às vezes, assim, se acontece alguma coisa que você tá tenso, beleza, você tá operando ali posturado. Cara, começa a acontecer alguma coisa ali meio tenso, você começa a ficar corcunda travado, você nem percebe. Com dores incríveis, travada, assim. E depois da atividade mais intensa, agora regular, depois de alguns anos, cara, você vai de boa. Você fala, não, aguentaria agora 4, aguentaria 5. E isso faz você ter mais foco no que importa. Sim. Porque imagina você, bem o que você comentou, você está operando, você está lá preocupado com a tua dor muscular, sendo que você tem que estar preocupado com o resultado, né? E você tem que se posicionar melhor, tudo. Então, isso hoje favorece muito e com certeza transpassa muita energia para mim. Assim, o dia que eu não faço atividade, ele é outro, né? Ele é outro. Eu também, assim, eu sinto falta. O povo até brinca, que parece que eu sou viciado em atividade física, mas se eu vou viajar, cara, eu fico muito tempo sem, já começa a ficar esquisito, parece que você não dorme legal, tudo começa a desandar, né? Porque geralmente você vai viajar, daí você já come tudo errado, já sai da tua rotina, parece que tudo desanda. Pra mim, com certeza, é parte da minha rotina. E deixa eu te perguntar, agora fugindo desse assunto, a gente tem uma equipe, né? Então, assim, a gente está realmente fazendo esse podcast para a gente se apresentar e o pessoal conhecer, né? Tem eu, você, a doutora Cibele, nós temos a nossa fonoaudióloga Dani, o doutor Adriano, que vocês vão conhecer também, né? Que é o nosso otologista. Muito competente. É uma equipe muito legal. O que você vê que faz diferença, assim, no trabalho, não só em equipe dos médicos, mas a nossa equipe, assim, o que você vê de diferente na nossa clínica que você acha que faz diferença para o paciente? Você vê o funcionário com uma boa integração contigo? Como é que é, assim, essa experiência que você acha que acontece na clínica como profissional e que a gente passa para o paciente? Legal. Cara, antes de vir para cá, eu estava até pensando, né? Tentando lembrar algumas coisas do passado. E aí eu tava pensando, cara, fazem 5 anos já que eu tô aqui. Passou muito rápido. Cara, 5 anos, olha só. E aí eu tava pensando, falei, tava tentando lembrar como foi a primeira vez que eu vim pra Cascavel, né? Assim, você tá recém-formado, saindo da residência, você tá doido pra achar um emprego, né? Aí eu lembro que deu certo de eu conversar com vocês. E aí o que me chamou a atenção foi mais ou menos voltado na linha do que você falou, do que a doutora Rosângela foi para você, né? De vocês quererem ter um atendimento diferenciado, não só em ter um lugar confortável, um lugar bonito, o que é importante também, eu acho. E acho que a gente tem isso, um lugar que o paciente se sinta bem, se sinta acolhido, se sinta à vontade, mas o principal de tudo é buscar um atendimento diferenciado, onde o paciente realmente se sinta acolhido, se sinta bem atendido e sinta que a demanda, o problema dele é claro, né? A gente às vezes não consegue resolver tudo, mas pelo menos ele foi ouvido, a gente tentou. Eu acho que foi isso que me chamou mais a atenção e que me fez realmente falar, não, cara, aqui eu acho que é um lugar legal para eu ficar. E a equipe toda entrosada, com certeza, né? Acho que todo mundo, quando tá todo mundo nessa mesma visão, eu acho que as coisas andam. Tanto que de 5 anos para cá, cara, a clínica mudou muito, cresceu muito, né? A clínica tem 7 ou 8? 7 para 8 agora, né? Vai fazer 8, Vai fazer né? 8, esse ano. Cara, olha o
tanto de coisa que aconteceu, né? Isso. 5 anos eu considero um período relativamente curto de tempo. Mas, cara, mudou muito, cresceu muito, né? Em termos de estrutura, de atendimento. Imagina, era eu, você e o Adriano. Hoje é eu, você, o Adriano, a Cibele e a Dani ali em tempo integral. Então, é muito legal. E eu acho que quando você tá com pessoas alinhadas com a tua ideia, com a tua visão, eu acho que as coisas acabam fluindo mais naturalmente, né? Isso mesmo. Eu não sei se é isso também, você quando pensou em fundar a Otorrino Santé. Não sei se era isso que você realmente buscava. O que era a ideia que você almejava? A ideia era sempre assim, atendimento, foco no paciente total, assim, sabe? O que até... Tem gente que já me pegou fazendo isso, tipo, como se fosse uma confissão, né? Eu, às vezes, sento, tá lá às 7 da noite, todo mundo já foi embora, eu sento naquela cadeira, nas cadeiras dos pacientes, né? Tem 2 especiais ali que na época eu quis criar como se fosse um ambiente um pouquinho mais luxuoso. Sei. Que aquela ideia, só pra você ter uma ideia, quando foi para comprar aquelas cadeiras, né, de alto padrão ali, mas bem, não é todas as cadeiras que são assim. Sim. Mas é como se assim, o paciente tem que ser o rei, né? E nós temos que servir a ele, né? Com todo o cuidado, respeito que ele merece. E ele tem algumas autoridades e a gente tem que entender o que ele precisa e oferecer a ele o melhor serviço, né? Então, realmente, como se ele fosse o rei. Então, eu sento naquela cadeira, às vezes, e fico, será que o cheiro da clínica está agradável? A limpeza, essa água é o ideal? O café? O que nós temos? Como que a gente pode proporcionar essa recepção? E aí, na hora do atendimento, nós entregarmos para ele tudo que ele precisa e ele sair gratificado como se ele tivesse sido atendido bem diferente. Lógico que não é tão simples, mas sentar ali e você olhar para a clínica e tentar colocar um pouco do olhar do paciente, a gente consegue entregar sim. O nível de detalhamento, né? Esse perfeccionismo que você aplica na rinoplastia, você buscou colocar isso na clínica também, né? Isso Dá mesmo. pra ver que você realmente teve a intenção de cuidar de cada detalhe ali, de cada espaço. Não é algo que você aplica só no centro cirúrgico, né? É algo que se aplica na... E você vê, né? Por exemplo, você vida. está comentando em 7 anos a gente evoluiu tanto, né? Eu acho que até a gente está chegando perto da finalização aqui, né? Como a gente tem que... Passa muito rápido, né? Como a gente teve que evoluir como atendimento, como formas de atender o paciente, né? A evolução na internet, a evolução no cuidado. E a gente estava aí, né? Construímos todo um espaço agora para os nossos funcionários e como isso é importante para a gente ter todo esse atendimento futuro cada vez melhor. Então, a mesma coisa que a gente faz para atividade física, a gente faz para a nossa experiência em cirurgia e também a experiência em consultório para o paciente. Exato. Cara, muito legal. Cara, e assim, só o último gancho que você falou, aproveitando para falar... Para finalizar minha parte, você falou o quanto isso evoluiu, né? A clínica, a gente, em termos de atendimento. E é normal, acho que você vai ganhando uma maturidade, né? Você vai melhorando o seu atendimento, né? Se você busca um aprimoramento, você vai aprendendo a resolver melhor alguns casos, algumas circunstâncias. E o que você falou, além da evolução disso tudo, é a evolução de divulgação, de marketing, digamos assim. Como isso mudou, né? Com certeza. Era algo que, assim, eu não sei você, mas quando eu graduei, cara, era algo que praticamente não existia, né? Revista e jornal, né? Exatamente, cara. E como isso mudou e vem de uma forma, assim, avassaladora, acelerada, né? Acho que a pandemia acelerou isso muito. E aí começou que as redes sociais, ali o Instagram principalmente, para a área de estética, com certeza, aumentou muito. Com certeza. E aí, assim, acho que indo nessa linha de evoluir, de melhorar o nosso atendimento, melhorar a nossa técnica, eu acho que também é importante que a gente melhore a nossa divulgação, melhorar a forma do paciente chegar até a gente. Com certeza. E acho que aí entra realmente a ideia do podcast do que a gente estava pensando, né? Uma forma do paciente conhecer melhor quem nós somos, quais as nossas ideias, quais os nossos valores. A gente vai trazer assuntos que a gente trata no dia a dia e o paciente conseguir realmente se conectar com isso, né? Então, acho que mostra o quanto a gente está realmente buscando o melhor, né?
buscando atender esse paciente de uma forma melhor e que esse paciente consiga chegar até a gente. Isso, muito boa. A ideia é fantástica, né? O podcast é uma das mídias hoje que está em voga para realmente fazer marketing e a gente tem que estar nele, com certeza, aproveitar isso e te parabenizar, né? Vamos finalizar te parabenizando na ideia de poder fazer essa integração entre nós e o paciente, né? Eu tenho certeza que muita gente vai assistir esse podcast e para quem está assistindo, se identificou, transmita isso para o seu colega, para um amigo, para o familiar. Como é interessante a gente poder conhecer melhor as pessoas. Nossa vida é baseada em histórias e quanto mais histórias nós soubermos um dos outros, mais integrados e felizes entre a gente vai ser. Então, buscar isso é fenomenal. Parabéns aí pelo projeto. Imagina. E agradecer o Thiago, o Fábio também pela oportunidade, por criarem esse ambiente aqui, tá sensacional. E a gente espera poder ajudar vocês mesmos. Vamos ter novos episódios, vocês vão comentando com a gente, temas que vocês querem ouvir, dúvidas, sugestões, enfim, estamos abertos a isso. Valeu, galera. Obrigado, um abraço, até o próximo episódio. Valeu, galera. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês.